Saudações, estimados espectadores, vocês estão no canal Kras Moto. Qual parâmetro é o mesmo para a esmagadora maioria dos motores de motocicleta? No momento, estou falando no contexto de motores a combustão interna. Observem atentamente toda a diversidade de motores. Nada chama a atenção? Se deixarmos de lado uma pequena quantidade de motores chamados de motores planos, como nos modelos da BMW, Honda Goldwing e assim por diante, você vai notar que, em relação ao cárter do motor e, consequentemente, ao virabrequim, os cilindros ou o cilindro estarão posicionados acima. Não importa se ele vai verticalmente para cima ou se tem algum ângulo em relação ao plano horizontal. Isso aconteceu ao longo de mais de um século de desenvolvimento do design das motocicletas. E isso se explica por uma série de razões. Em primeiro lugar, pelo sistema de lubrificação do motor. A grande maioria dos motores de combustão interna tem um sistema de lubrificação bastante simples. O óleo fica na parte de baixo, no cárter, a rotação do virabrequim forma uma névoa de óleo que lubrifica os pinos dos pistões, seus anéis e a parte interna do cilindro. E para as outras partes do motor, o óleo é enviado graças à bomba e retorna para o cárter por gravidade. Uma construção mais complexa são os sistemas com cárter seco e uma rede de canais mais avançada. Nos motores dois tempos, o óleo chega às bielas e ao virabrequim junto com o combustível. Em segundo lugar, o que temos no cilindro? Vela de ignição, o cabo que vai até ela e também aqui perto está o sistema de alimentação, carburador ou injetor. Considerando que a motocicleta é uma construção bastante exposta a influências externas, faz sentido colocar todas essas coisas longe de água, sujeira e outras impurezas. No entanto, existe uma motocicleta única no mundo que, literalmente, vira de cabeça para baixo a ideia tradicional de construção de motor. Este é o italiano Nimba 32. E sobre ele, e não só sobre ele, eu vou te contar agora. Bom vídeo! A ideia de virar o motor de cabeça para baixo surgiu há bastante tempo. O protótipo Nimba 32 não é pioneiro nesse nicho. Motores invertidos, tanto em linha quanto em V, encontraram ampla aplicação na aviação a pistão nas décadas de 30 e 40 do século passado. Um motor com essa configuração oferecia a seguinte vantagem: melhorava a visibilidade do piloto e permitia instalar as armas próximas à linha de visão, facilitando a mira. Esse tipo de motor tinha um centro de gravidade baixo, especialmente o em formato de V, e se encaixava bem no conceito de avião da época. Além disso, a manutenção desse tipo de motor em solo era um pouco mais simples. Principais desvantagens dos motores invertidos incluem a complexidade construtiva. Esse tipo de unidade de força tem lubrificação por cárter seco e um complexo sistema de canais, bombas e coletores de óleo. Há risco de danificar o motor ao ligá-lo após longo tempo parado pelo acúmulo de óleo nos cilindros. Aliás, esse aspecto negativo também existe nos motores radiais. O primeiro motor invertido apareceu no início dos anos 30. Ele foi desenvolvido por Hugo Junkers. Esse V12 passou por testes de bancada em 1932 e em 1933 recebeu o nome próprio de Yuma 210. Em 1934, após testes bem-sucedidos, ele entrou em produção em série. Na década seguinte, o desenvolvimento de motores invertidos foi realizado na Alemanha, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Itália, na França, na União Soviética e na Tchecoslováquia. Na aviação, o motor invertido foi muito bom para a sua época. No entanto, como era a situação com os veículos terrestres? Os engenheiros não tinham pressa em inverter o motor em motocicletas, devido às razões já mencionadas na introdução. Mas isso não significa que não existiam tais projetos de motocicletas. Em 1938, o francês Marcel Giguet, proprietário da pequena marca francesa MGC, construiu a motocicleta MGC 600 com um motor de 4 cilindros em linha, invertido de 4 tempos. Marcel, desde 1923,
construía motocicletas e gradualmente caminhava para a criação, em sua opinião, da máquina de duas rodas ideal. No final de 1935, a MGC abandonou oficialmente as atividades relacionadas a motocicletas em favor da engenharia mecânica. Mas o sonho não deixava Jiguet em paz, e ele constrói uma motocicleta única. Como Marcel era fã de aviação, não é nada surpreendente que ele tenha optado por um motor invertido. Na verdade, sua 600 é uma cópia reduzida do motor de aviação Renault Bengali 4Pi. O virabrequim ficava em cima, as válvulas embaixo, e a tampa das válvulas funcionava como cárter, coletando óleo para um reservatório separado. A potência máxima era de 30 cavalos a 5.000 rotações por minuto. Desde planejava construir cerca de 200 exemplares do MGC 600 com sidecar para uso militar. No entanto, o equipamento não interessou aos militares, e o início da Segunda Guerra Mundial logo pôs fim ao interessante protótipo. No entanto, na França naquela época, havia outra motocicleta com motor invertido que chamou a atenção do departamento militar. Esta é a motocicleta leve para off-road 5 Savitan. Este veículo foi desenvolvido por Marcel Violet. O primeiro protótipo apareceu em 1937 e estava equipado com um motor 2 tempos de 2 cilindros invertido com 280 cilindradas. Posteriormente, para a motocicleta de produção em série, optaram pela cilindrada de 330. No caso de Savitan, o uso do esquema invertido foi ditado pela otimização da disposição do motor e da caixa de câmbio em um único bloco em forma de paralelogramo. Em motores 2 tempos, lubrificar virabrequim, biela e anéis do pistão é bem mais fácil. 3 marchas da transmissão eram para o movimento e a quarta, chamada marcha de guincho, tinha relação extremamente alta, 43:1. Além da transmissão por cardan para a roda, essa mala tinha um eixo de tomada de força adicional. Se quiser, pode conectar um guincho, se quiser, uma hélice de barco. Apesar do motor ser refrigerado a ar, isso ocorria só indiretamente. Todo o cárter de alumínio era abundantemente banhado por dentro com óleo que passava por vários canais, sendo que o volume total de óleo no motor era de 8 litros. A motocicleta foi testada com sucesso e aprovada pelos militares para produção. A empresa recebeu um pedido para fabricar 3.000 unidades. No entanto, até o final de 1939, conseguiram produzir apenas cerca de 12 a 15 unidades, segundo outras fontes, cerca de 100. E aqui estamos nós, chegando à Nimbo motocicleta e ao seu motor invertido de 3 cilindros, Super 32 Rovescio. O último nome é decifrado da seguinte forma: 3 é o número de cilindros, 2 é a cilindrada do motor em litros, Rovescio significa literalmente invertido. A ideia de construir uma motocicleta com um design incomum veio à cabeça do italiano Daniele Sabatini na segunda metade dos anos 2000. A motocicleta Nimbo 32 ficou exatamente assim graças à visão de mundo de seu criador. Sabatini é um grande fã da estética dos motores antigos. Resfriamento a ar, aletas abundantes nos cilindros, atenção minuciosa a cada detalhe do motor. Daniele não é fã das motos esportivas modernas, nas quais até mesmo o motor é difícil de enxergar por causa da quantidade de plástico. Além disso, Sabatini seguia o conceito de centralização de massas da motocicleta e do piloto, e também queria usar o motor como um elemento estrutural portante. É por isso que a Nimba 32 foi feita como um roadster ou, se preferir, uma naked, e o motor está literalmente no centro da construção. Em 2010 surgiram as primeiras notícias sobre esse projeto interessante, e em 2013 o primeiro protótipo da motocicleta estava pronto. O motor da Nimba é em linha, tricilíndrico 4 tempos, com refrigeração a ar, distribuição de gás, um comando de válvulas no cabeçote e 2 válvulas por cilindro. A alimentação é feita por injeção única e o câmbio é de 6 marchas. Existem pelo menos 3 versões do motor, de acordo com sua cilindrada. O primeiro, com cilindrada de 1.814 centímetros cúbicos, tem diâmetro do cilindro de 100 milímetros e curso do pistão de 77. A potência máxima é de 160 cavalos a 7.000 rotações por minuto e o torque é de 162 Nm a 5.200 rotações por minuto. O segundo tem 1.925 centímetros cúbicos. O aumento da cilindrada se deve ao aumento do diâmetro do cilindro para 103 milímetros.
Além disso, esse motor teve a taxa de compressão aumentada de 10,5 para 1 para 11,5 para 1. A potência está no nível de 200 cavalos a 7.500 rotações por minuto, e o torque é de 186 Nm. E o terceiro, o maior volume, é de 2.097 centímetros cúbicos. Novamente, ele aumentou devido ao aumento do diâmetro do cilindro, agora para 107,5 milímetros. A taxa de compressão também foi aumentada novamente para 12,5 para 1. A potência desse motor é de 250 cavalos a 8.000 rotações por minuto, e o torque máximo é de 240 Nm. Indicadores muito respeitáveis, especialmente em torque, considerando que o Super 32 reverso invertido, tecnicamente, não representa o ápice da engenharia de motores. 2 válvulas por cilindro, refrigeração a ar, injeção monoponto, não são as tecnologias mais avançadas. O potencial do motor ficou excelente graças ao grande cilindrada e devido ao peso muito baixo, a motocicleta pode se orgulhar de um caráter bastante ousado. Nimbo 32 pode oferecer sensações muito distintas ao pilotar na pista. Motos esportivas mostram seu potencial em uma faixa de rotações estreita, próxima da zona vermelha do tacômetro. O incrivelmente leve Nimbo possui um torque brutal, começando quase desde a marcha lenta do motor. Os pilotos que andaram no Nimbo 32 elogiaram bastante a dirigibilidade da motocicleta. O cárter do motor, bastante compacto, desempenha o papel de elemento carregado na construção da motocicleta, sendo que a carga está concentrada exclusivamente no cárter e de forma alguma afeta os cilindros. A eles são fixados 2 pequenos subchassis e o braço oscilante traseiro de carbono. Com materiais leves modernos, a motocicleta alcançou peso extremamente baixo. Nimbo 32 pesa apenas 160 kg a seco. Ao mesmo tempo, a maior parte do peso está no conjunto motriz, que pesa cerca de 90. Graças ao fato de o motor estar invertido, ele é bem resfriado pelo fluxo de ar que passa. No entanto, assim como a maioria de vocês, tive uma pergunta bastante lógica. E como vão se comportar as velas, os cabos de alta tensão e toda a eletrônica depois de algumas boas poças d'água? Olhe para esta foto. Lá tudo ficará exposto à sujeira e à água. A resposta que me veio à cabeça é a seguinte: Nimbo 32 é definitivamente uma moto legal e interessante, com um motor incomum, mas ela foi feita para andar, seja na pista ou na rua, digamos assim, em condições de estufa. E o ricaço que se dignar a comprar essa maravilha não vai andar com ela todo dia. Essa moto é feita para chamar atenção em eventos. Essas máquinas são compradas para coleções, para serem exibidas em salões de exposição e, 1 ou 2 vezes por ano, rodar por conta própria em algum motopasseio ou na pista, em dias ensolarados, secos e quentes. Se olharmos por esse lado, a construção é perfeita. Não precisa de paralamas, proteção contra sujeira ou barras de proteção. Como disse Daniele Sabatini em suas entrevistas de 2010, dizendo que amava as motocicletas como a mais alta expressão dinâmica da fusão entre piloto e máquina, eu tenho um conceito em que o motor vem em primeiro lugar. Eu queria construir uma motocicleta com um visual extremo, cujo motor fosse originalmente belo. E sabe de uma coisa? O Sabatini conseguiu isso. Durante muito tempo, especificamente toda a década de 2010, Sabatini e sua equipe de engenheiros, projetistas e mecânicos talentosos trabalharam no aprimoramento do conjunto motriz, no design da motocicleta e na construção de protótipos. Em janeiro de 2019, a Nimbo Motociclette anunciou que o projeto estava pronto para entrar em produção em série. Eles até planejavam lançar uma pequena série de motocicletas com 200 unidades. Para a motocicleta de produção em série, foi escolhida a 4ª versão do motor, com cilindrada de 1.962 centímetros cúbicos, potência de 200 cavalos, a 8.300 rotações por minuto e torque máximo de 210 Nm. O preço da motocicleta de produção em série foi anunciado em $68 mil. A empresa afirmou não ter fundos para iniciar a produção e buscou arrecadação em uma plataforma de crowdfunding. Os italianos pediram 13,6 milhões de dólares, mas poucos atenderam ao pedido de ajuda. Até o ano de 2024, não há notícias sobre a produção em série do Nimbo 32, assim como sobre o destino futuro do projeto. Não está descartado que a história do Nimbo termine, na verdade, apenas com a criação de alguns protótipos, e isso acontece com bastante frequência. Mas
Aconteça o que acontecer, Daniele Sabatini já escreveu seu nome na história da fabricação de motocicletas, assim como o nome de sua motocicleta única. Neste momento, minha história chega ao fim. Como sempre, este foi o canal Cras Moto. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de interagir no canal. Comentários, compartilhamentos, inscrição, tudo isso é bem-vindo. Um agradecimento especial a todos que ajudam o canal financeiramente pelas informações de pagamento que estão na descrição. Até a próxima.